Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma correção. Hoje nós vamos corrigir a prova de física, né, de natureza, referente ao segundo dia aí do último simulado, perfeito? Bom, especificamente aqui a questão 92 é uma questão sobre força, né? Ela vai pedir para a gente a força, né, que um trem ele vai precisar desenvolver para que ele atinja uma velocidade final, né, de 180 metros por segundo em 7 segundos, né? Ou seja, esse trem ele vai acelerar, né, partindo do repouso, então, ou seja, a velocidade dele vai ser igual, a velocidade inicial dele vai ser igual a zero, e ele vai desenvolver uma velocidade final de 180 metros por segundo num período aí, né, de 7 segundos, perfeito? Ou seja, ele vai ter esses 7 segundos, né, para chegar nessa velocidade final de 180 metros por segundo. A massa dele é 1.100 quilogramas, como a questão deu pra gente. Um dado importante da questão, né, é que ela diz que isso se dará, né, sem forças de resistência, né? Ou seja, a gente não vai precisar se preocupar, né, com forças de resistência, porque o enunciado já diz aqui pra gente que não há, né, forças de resistência. E além disso, ele vai fazer isso percorrendo cerca de 600 metros. Perfeito? Mas essa informação aqui não vai ser muito útil, não, tá? Porque o que vai importar aqui, né, é que a gente precisa descobrir a força, né? O enunciado tá pedindo pra gente qual que é a força que a gente precisa colocar nesse trem, né, para que ele atinja essa aceleração, essa mudança de velocidade, né, que ele saia do repouso até essa velocidade final de 180 metros por segundo em 7 segundos. Tá, então ele vai desenvolver aqui uma aceleração, né, tanto é que a própria questão vai nos dizer, né, que o trem ele foi acelerado, certo? Ou seja, ele foi acelerado a partir do repouso até atingir a velocidade de 180 metros por segundo. Ou seja, a gente precisa descobrir a aceleração desse trem, né? Quanto de aceleração ele foi fazendo, né, a cada segundo até ele atingir os 180 metros por segundo. Por que a aceleração é importante? Né? Porque a gente está querendo calcular a força, né, na qual esse trem ele recebeu a propulsão. Né? E essa força de propulsão, né, nós sabemos, né, que força é igual a massa vezes aceleração. A gente já tem a massa, né? A massa é 1.100 kg. Então falta só a aceleração para a gente descobrir quanto que é essa força, que é o que o enunciado está pedindo para a gente. Como que a gente calcula a aceleração? Né? A aceleração média ela é dada pela velocidade final menos a velocidade inicial, né? Ou seja, a variação da velocidade sobre o tempo. Bom, a nossa velocidade final ela é 180, né, como escrevi aqui, e a velocidade inicial, né, é zero, porque ele parte do repouso. O tempo que ele demorou para alcançar essa velocidade foi igual a 7 segundos, perfeito? Então é só a gente fazer 180 dividido por 7 que a gente vai encontrar a nossa aceleração aqui. Bom, 180 dividido por 7 vai dar algo aí entre 25, alguma coisa, né? Creio eu. Vamos dar uma olhada aqui. 50, 7,49. Opa. Realmente então vai dar algo aí para próximo de 25,8, né? Vai ser 25,7,14 aqui que eu vou colocar, né, para ser mais preciso mesmo. E bom, dado que a gente tem a aceleração, né, esse aqui é o valor da aceleração nossa, agora é só jogar na fórmula e descobrir a força, né? A força, eu vou colocar aproximado aqui, né, porque eu não terminei de desenvolver a conta toda, mas enfim, dá para aproximar tranquilamente aqui. A força, nós sabemos, como eu disse, né, massa vezes aceleração, a nossa massa é 1.100 kg, e eu vou multiplicar isso aqui com 25,714, né, que é a nossa aceleração. Bom, eu vou eliminar esses dois zeros aqui, né, e vou saltar a vírgulazinha ali para facilitar a conta, né? Então vai ficar 2.571,4 vezes 11, né, que é uma conta bem tranquila. Essas contas de 11 é só repetir, né, tudo aqui e somar. Então, essa parte mecânica aqui é tranquila, né? Só o raciocínio que precisa ser desenvolvido, né? Então, 7 aqui vai dar 8, 2. Então a gente vai encontrar aí mais ou menos, né, 28,2854, né? Ou seja,
é algo bem próximo da letra B, né? 28,3, né? Aproximadamente 2,3. Inclusive o enunciado abre essa brecha, né? Próximo de. Né? Então está bem aproximado da letra B aqui, que é a nossa resposta. Lembrando, né? Que como ele pediu em kilonewtons, né? Embora a resposta tenha dado 28.000, né? Pelo fato de ser em kilonewtons, eu tive que passar a vírgula aqui para trás, né? Eu tive que saltar a vírgula, né? Para ficar 28,2854, porque ele pediu a resposta em kilonewtons, né? E essa conta aqui a gente tinha achado em newtons, né? Então, para transformar em kilonewtons é só dividir por 1000, né? Justamente aqui saltando a vírgula essas três casas à esquerda, perfeito? Então, essa é a nossa resposta, gabarito de letra B. Muitas pessoas podem se perguntar, né? E os 600 metros que ele falou ali que tem que percorrer? Bom, no caso aqui, em específico da questão, não vai interessar muito esses 600 metros, tá? Eu acho que ele colocou essa informação mais para confundir propriamente. Porque para você resolver a questão, você não precisava dessa informação dos 600 metros. Por quê? Porque para calcular a força, né, como eu falei, força é igual a massa vezes a aceleração. Ele já te deu a massa. Era só descobrir a aceleração, né, que ele desenvolveu aqui entre esses 7 segundos, né, partindo do repouso até a velocidade final de 180 metros por segundo. Então, era só você calcular a aceleração, né, não tem como a aceleração ser outra, né, sempre vai ser, né, 180 dividido por 7, que a gente calculou lá, né, que dá 25, alguns quebrados. Ou seja, não tem como o valor da aceleração ser diferente, né? Então, independe, né, se ele vai percorrer esses 600 metros aqui, né? É só uma informação extra que ele deu, né? E se você quiser testar, né, se ele de fato percorre aproximadamente 600 metros, é só você jogar na formulazinha, né? Dá para jogar lá no Torricelli, por exemplo. E você vai ver que, de fato, ele percorre cerca aí de 580 metros, né, que é bem próximo de 600 metros. Se você colocar a aceleração aproximada de 28,3, né, então só se substituir aqui a velocidade final, vai dar... A velocidade final é 180 elevado a 2, né? A velocidade inicial, 0 elevado a 2, no caso 0. Aí você multiplica com 2 vezes a aceleração aqui, enfim, você joga na fórmula do Torricelli e você vai chegar aqui no final das contas, o ΔS de fato vai ser aproximadamente 600 metros, né? Que é o que ele diz ali mesmo, né? Que ele vai percorrer cerca de 600 metros. Mas essa informação, propriamente, ela não era útil para resolver a questão, né? Era mais, talvez, aqui para você conferir se a sua resposta estava certa e tal, mas se você quisesse resolver a questão de forma rápida, você nem precisava se preocupar propriamente com essa informação dos 600 metros, né? Talvez tenha mais confundido aí, né? Porque a pessoa pode ter achado que teria que trabalhar com mais alguma coisa, mas não. Nesse caso aí, essa informação aqui de percorrendo cerca de 600 metros não servia para muita coisa, perfeito? Então, nosso gabarito aí, letra B, vamos para a próxima. Bom, a próxima questão é uma questão de dilatação térmica, uma questão aqui que ele vai dar um sistema, né, elétrico aqui para a gente, de ferro elétrico, né? E esse ferro elétrico, ele tem um sisteminha, certo? Porque é o seguinte, né, o ferro elétrico ele precisa ter uma temperatura programada máxima, né? Ele não pode aquecer, ele não pode superaquecer além, vamos dizer assim, da temperatura que ele está programado, né? Porque, enfim, existe uma temperatura máxima que ele tem, que é o limite dele, assim, o limite do desejável, né? Para passar roupa, enfim. Ou seja, o ferro elétrico ele precisa ter uma certa temperatura limite, né? Que é a temperatura que ele é programado para, no máximo do máximo, bater no teto somente nessa temperatura. Sei lá, eu estou chutando aqui 80 graus, por exemplo. Ou seja, a partir quando a temperatura bater nos 80 graus, ele não pode passar depois disso, certo? Ou seja, a partir disso ele tem que manter ou nos 80 graus ou descer, certo? Ele não pode passar nisso. Então, como que os ferros elétricos eles trabalham para manter essa temperatura limite, né? No caso aqui dessa questão, ele dá um sistema em que a gente tem uma haste aqui, né? Que está em contato com uma lâmina bimetálica. E essa lâmina bimetálica, né, composta aqui por 2 metais, como o próprio nome diz, né? Ela fica o tempo todo em contato com essa haste, né? Ela está em contato aqui com essa haste, né? No momento do aquecimento do ferro elétrico. Só que conforme o tempo vai passando, né? Conforme o ferro ele vai aquecendo, né? Quando ele bate na temperatura programada, o que vai ter que acontecer? Essa lâmina bimetálica que está juntinha ali com a haste, né? Ela vai ter que se deformar, né? Ou seja, ela vai dilatar e ela vai, vamos dizer assim, dilatar aqui para baixo. Ela vai se deformar para baixo e vai parar de estar em contato com a haste e vai parar de aquecer, né? Ou seja, vai parar de aquecer o sistema ali do ferro elétrico
e evitar, né, que a temperatura passe da temperatura programada, ou seja, que a temperatura superaqueça aqui no contexto, né, do ferro elétrico. Ou seja, é como se, vamos dizer assim, um sistema aqui para justamente evitar o superaquecimento do ferro elétrico. Né? Quando a temperatura programada estiver chegando, né, quando ela chegar, essa lâmina bimetálica ela tem que se deformar totalmente para parar, né, de estar em contato com a haste. Né? Então a gente precisa justamente entender aqui, né, qual que vai ser o índice de dilatação desses metais, né, porque como é uma lâmina bimetálica, né, são dois metais com índices de dilatação diferentes. Né? E a gente precisa necessariamente aqui, né, para que ela deforme para baixo, né, para evitar o contato com a haste, a gente precisa entender, né, qual que vai ser a configuração desses metais e qual que vai ser o índice de dilatação de cada um deles, para justamente que ele deforme para baixo e evitar o contato com a haste, né, criando esse sistema aqui de regulação da temperatura do ferro elétrico, perfeito? Bom, antes de tudo, né, vamos entender como funciona a dilatação de lâminas bimetálicas, né? Que é o seguinte, né? Eu coloquei até um exemplo aqui, desenhei essa primeira imagem aqui, em que a gente tem uma lâmina bimetálica padrão, e essa lâmina bimetálica, né, como o próprio nome diz, ela é composta por dois metais. E esses metais são metais diferentes, obviamente, né? Um aqui é o branco e o outro é o cinza. E esses metais eles possuem índices de dilatação diferentes. Aqui nesse caso, né, como eu estou fazendo um exemplo, né, eu coloquei que o índice de dilatação desse metal A ele é maior do que o índice de dilatação do metal B. Isso quer dizer que o metal A ele vai dilatar mais, né? Ele vai crescer mais quando for aquecido do que o metal B, perfeito? E como que isso vai se dar na prática? Né? Vai se dar na prática aqui nesse desenho que eu coloquei. Né? Como o metal A ele cresce mais, né? Ele sempre vai ficar para fora. Né? Ou seja, a placa, né? Quando eu aquecer essa placa aqui inicial, né, ela vai se deformar para baixo. Por quê? Por que ela vai se deformar para baixo? Ela vai ficar assim. Por quê? Porque o metal A, ele é maior. Ele é maior não, perdão. O índice de dilatação dele é maior, perfeito? E como o índice de dilatação dele é maior, ele vai dilatar mais. E se ele vai dilatar mais, a tendência é que o comprimento dele seja maior. E vocês percebem, né, que aqui na imagem, o comprimento do A, ele é maior do que o B. Porque é uma circunferência mais externa. Né? Isso é até uma forma, né, de decorar quando que... se ele vai deformar para baixo ou para cima. Né? Quando o índice de dilatação for maior, né, de um metal, e você aquece ele, aquele que vai dilatar mais, ele sempre fica por fora. Por que ele sempre fica por fora? Porque por fora a gente tem uma circunferência maior, né? Ou seja, a gente tem um comprimento maior. Porque como ele dilata mais, né, a gente vai ter uma circunferência maior. Vou até desenhar aqui para ficar mais explícito. Porque, por exemplo, né, se a gente completasse uma circunferência aqui, né, vou desenhar tudo torto mesmo, mas é o jeito aqui. Se a gente desenhasse, né, uma circunferência aqui, né, bem torta, né, essa circunferência minha aqui, mas enfim, finge que é um círculo. Você percebe que a circunferência do A ela é maior, né? Ou seja, o comprimento do A ela é maior. Por quê? Porque ele dilata mais. E é por isso que ele fica para fora, né? Justamente porque ele é maior. O comprimento dele é maior. Ou seja, a circunferência dele, pelo fato dele se dilatar mais, né, ele vai ter um comprimento maior. Se ele vai ter um comprimento maior, ele vai ter que ficar mais externamente, porque mais externamente é quando a gente tem uma circunferência maior, perfeito? A gente tem um comprimento ali da lâmina maior, perfeito? Bom, então dado isso, né, a gente entendeu aqui, né, que sempre que a gente tem um metal que ele é que ele tem um índice de dilatação térmica maior, ele vai, quando você aquece ele, né, ele vai crescer mais, ele vai dilatar mais. E se ele vai dilatar mais, isso quer dizer que ele sempre vai ficar por fora, perfeito? E bom, então, fica bem fácil de entender aqui no contexto dessa questão. Aliás, eu acho que inclusive até saiu daqui na tela. Caiu um pouco aqui do formato de apresentação por algum motivo, mas enfim. Se você perceber aqui na lâmina bimetálica, né? Na lâmina bimetálica especificamente, quem que está por fora, né? Quem que está por fora? Quem que forma a maior circunferência aqui, né? É justamente a parte aqui de cima, né? Não necessariamente vai ser sempre o de cima, tá? Vai ser sempre o mais externo, tá? No caso aqui, né? Então sempre usem essa técnica da circunferência, perfeito?
Como esse daqui, né, ele está por fora, né, ele está externo, né, o de cima ele está mais externo em relação à circunferência aqui, né, que essa lâmina bimetálica está descrevendo. Como ele está mais externo, significa que ele justamente tem um comprimento maior, ou seja, que ele se dilatou mais. Ou seja, significa que o índice de dilatação do de cima é maior do que o de baixo. Perfeito? Por isso, né, a gente já eliminaria, por exemplo, a letra B, né, que diz que o material superior e inferior precisam dilatar-se igualmente. A gente eliminaria a C também, porque ela fala que o inferior precisa se dilatar mais que o superior. E a E também. Então a gente ficaria só entre a A e a D, né, porque a gente já descobriu aqui, né, que o de cima ele vai ter que ter um índice de dilatação maior. Por quê? Porque ele vai, nesse contexto aqui do desenho, né, ele vai crescer mais, ele vai se dilatar mais. Se ele vai se dilatar mais, ele tem, por consequência, né, o índice de dilatação térmica maior. Dado isso, a gente só precisa ver, né, se a gente vai precisar apertar o parafuso ou afrouxar o parafuso. Nesse caso aqui, como a gente quer a temperatura máxima, né, a gente precisa, né, a gente quer, na verdade, que essa lâmina aqui, que a haste, ela esteja o máximo pressionada, né? Que ela seja pressionada o máximo possível, né? Ou seja, esse parafuso aqui ele vai ter que exercer a maior pressão nessa haste, justamente para colocar ela o mais baixo possível, né? Para ela ficar pressionada mesmo aqui contra a lâmina bimetálica, né? Ou seja, a gente vai preferir, né, que o parafuso ele esteja apertado, justamente porque assim, né, a gente consegue fazer com que a haste ela fique tocando a lâmina bimetálica, né? Que o parafuso faça uma pressão sobre a lâmina bimetálica, causando aí, assim, esse contato bem forte, né, entre a haste e a lâmina bimetálica, como a gente está trabalhando com a temperatura máxima aqui, perfeito? Então seria a letra A, que é o gabarito aí. Bom, a próxima questão é uma questão super tranquila também, uma questão que usa as formas básicas, né, de movimento retilíneo uniformemente variado, porque aqui a gente tem basicamente um foguete, né, acelerando, e ele quer saber qual que é a aceleração média do foguete. As informações que ele vai dar aqui pra gente é o ΔS, né, ou seja, qual o deslocamento desse foguete, que vai ser 110 metros. Ele nos dá também, né, que ele parte do repouso absoluto, né, ele sai do repouso absoluto, ou seja, ele vai... a velocidade inicial dele vai ser 0, né? Ele demora 10 segundos, né? Ou seja, o tempo vai ser 10 segundos. E ele quer descobrir a aceleração, perfeito? Bom, a única fórmula, dentre as 3 fórmulas, né, que a gente tem do movimento uniforme variado, que não tem a velocidade final, é a fórmula do sorvetão, né? Vocês percebam, né, que todas a Torricelli e a outra, né, tantas as duas possuem a velocidade final. E como a gente não tem a velocidade final, a gente não vai poder trabalhar com elas, né? Ou seja, essas duas fórmulas que não funcionariam pra gente. Então a gente vai ter que trabalhar com a forma clássica aí do sorvetão. Perfeito? Para resolver essa questão aqui. Bom, porque ela é a única, né, que a gente tem todas as variáveis aqui, né? Vai ficar faltando só a aceleração, que é justamente o que a gente quer descobrir, perfeito? Bom, o S final, né, é 110, né, porque ele percorreu 110 metros. O S inicial é 0, então não vou nem colocar. Vou colocar aqui só para ficar organizado, né? Mas a velocidade inicial é 0, o tempo é 10, né? Então esses dois aqui vão cortar, né? Já que é 0. A aceleração é o que a gente quer descobrir. O tempo elevado ao quadrado é 10 elevado ao quadrado, né? Que é 100, dividido por 2. 100 dividido por 2 é 50, né? Então vai ficar 50A é igual a 110. Então só cortar aqui, a gente fica com A é igual a 11 dividido por 5, que é a mesma coisa que 2,2 metros por segundo ao quadrado, perfeito? Então essa é a nossa aceleração, uma questão bem simples, né? É só você organizar os dados aqui que a questão te deu, ver o que está faltando, né? No caso, a questão estava pedindo aceleração, né? Ou seja, era só você procurar a aceleração justamente na fórmula do sorvetão, né? Analisar que dentre as 3 fórmulas que a gente tem para movimento uniformemente variado,
a única que daria para resolver a sorvetão, né, aplicava aqui os dados da questão, né, na fórmula e resolvia aí tranquilamente. Letra B, uma questão bem simples, né, bem mecânica, bem tranquila. Vamos para a próxima. Bom, essa próxima questão aqui também é super tranquila, uma questão de análise de gráfico, né, de função do espaço pelo tempo, né. É uma questão aqui que bastava você fazer, você dar uma olhada, né, no comportamento do gráfico, com base no que ele vai dizer aqui, né. Em uma das provas, o gráfico gerado pelo sistema mostrou que um dos balões iniciou a subida a partir do solo com velocidade constante. Então, no começo, né, essa velocidade vai ter que ser constante, ok? Até que o piloto reduziu a chama do maçarico, fazendo o balão desacelerar, né? Então, primeiro a gente tem um momento que a velocidade é constante e depois ela vai ter uma desaceleração, né? Então ela vai desacelerar, a velocidade vai desacelerar, tá certo? A velocidade desacelera. Então a gente tem esses dois momentos, o momento 1 em que ela é constante e depois em que ela vai desacelerar, perfeito? Para a gente saber, né, se uma velocidade está desacelerando nesse tipo de gráfico aqui, né, é só a gente ver a inclinação do gráfico, né, que é a tangente do gráfico, a derivada dele. Por quê? Se a gente pega, por exemplo, esse ponto, né, você pega a tangente aqui, né, ela está subindo, né, ou seja, significa que esse gráfico aqui, né, ele está aumentando, ele está variando positivamente, né, ele está aumentando conforme o tempo. Só que essa variação, né, ela permanece aqui por um longo período a mesma, né? Então aqui essa inclinação está a mesma, essa aqui a inclinação está a mesma, né? Então ela permanece constante, olha, por esse tempo todo aqui, né? Ou seja, significa que a velocidade permaneceu constante aqui, perfeito? Só que chega um momento, né, em que ela desacelera, né? Por exemplo, então aqui ela vai ficar mais reta, né, a inclinação aqui, até que quando chega mais ou menos nesse ponto aqui, né, ela degringola para baixo, tá certo? Bom, uma coisa interessante que ele falou, né, é que o balão ele vai desacelerar até que ele pare, ou seja, ele vai zerar a velocidade dele, velocidade igual a zero, no momento mais alto, no ponto mais alto. Perfeito? E se vai ser no ponto mais alto, né, não pode ser, por exemplo, esse tipo de gráfico aqui. Por quê? Porque esse tipo de gráfico aqui, né, ela está parando no ponto mais baixo do que no ponto mais alto. Por exemplo, aqui nesse instante, né, ele estava mais alto do que ele parou, né? Ou seja, não pode ser esse tipo de gráfico aqui, justamente porque ele está parando num momento mais baixo do que ele já percorreu anteriormente, né? Então não pode ser AB, por exemplo, certo? Não pode ser AD também, justamente por causa do mesmo problema, né? Aqui ele está abaixo do que ele tinha chegado aqui, por exemplo, né? Então não pode ocorrer disso porque ele justamente parou, né, no momento em que ele estava mais alto, na altura mais alta possível aqui do trajeto dele. Certo? Então a gente vai ficar entre a C e a E. Bom, a A não faz sentido, por quê? Porque a velocidade desacelera aqui nesse momento 2, né? Então não faz sentido ser a letra A, né? Porque ela permanece com a inclinação, né? Você percebe que a velocidade, né, ela permanece constante o tempo todo, né? A inclinação aqui da reta, ela permanece constante o tempo todo, ou seja, a velocidade não alterou, né? E nós sabemos que a velocidade foi alterada aqui no momento 2 quando ela desacelera, tá certo? E bom, ficamos, portanto, né, entre a C e a E, né? E aqui é só analisar a inclinação da velocidade, né, nesse momento final aqui. Porque, ok, na letra E aqui você vê que ela está constante até certo ponto, né? E ela começa a ficar menos inclinada, né? Então ela vai desacelerando aqui de fato nesse ponto, né? Só que chega aqui e ela começa a crescer de volta, né? Ela começa a acelerar de volta. Ao ponto de aqui no final, né, ela está com uma inclinação muito alta. Né? Ela está com uma inclinação muito alta. Se ela está com uma inclinação muito alta aqui, significa que ela está aumentando a velocidade. Ela está inclusive mais rápido do que praticamente mais rápida do que ela estava aqui no começo. Né? E isso não faz sentido, porque não faz sentido ela estar acelerando aqui no final, já que nós sabemos que no final ela está desacelerando, né? Ela vai desacelerando até zerar a velocidade, ou seja, não faz sentido ela estar acelerando aqui no final nesse gráfico, portanto ele não condiz com o que aconteceu. O que condiz mais é o gabarito, letra C, que você percebe, né? Aqui ele começa com a velocidade constante, né? Que é o momento 1. Aqui é o momento 1, né? Mais ou menos até aqui, né? Aqui é o momento 1. E ele começa a desacelerar, né? Então essa inclinação ela vai descendo aos poucos. Ela vai descendo. Até chegar a um ponto, né, em que ela
praticamente fica reta, né? A reta, ela fica certinha, assim, né? Retinha, com a inclinação praticamente zerada, né? Ou seja, ela fica retinha mesmo, como se a velocidade estivesse constante, né? Que é justamente o que acontece aqui no ponto 3, né? Então a gente tem bem representado aqui, né, no gráfico esses três momentos. Aqui seria o momento 2, né, em que ela está diminuindo a inclinação dela, né? Ela começa a ficar cada vez mais menos inclinada, até que aqui nesse momento 3, né, que é o final mesmo, ela fica constante totalmente, né? Tanto é que se o gráfico seguisse aqui, né, ele ficaria totalmente constante agora, né, porque a velocidade zerou. Tá certo? No caso, na verdade, ele ia descer, né, porque o balão ele vai tender a descer, enfim, né? Mas provavelmente ele seguiria um pouco reto aqui e depois começaria a descer. Enfim, é isso aí. Então, nosso gabarito, letra C, né? Era só você pegar, eliminava a B, a D por conta dessa questão do ponto alto, né? E aí as outras, a A não fazia sentido porque ela é constante o tempo todo, e a letra E não faz sentido porque ela tem uma aceleração aqui no final que não faz sentido, né? Em nenhum momento aqui foi dito que a velocidade acelerou no final, né? A velocidade não aumentou, né? A velocidade não aumentou ali no final, ela desacelerou, né? Ou seja, o que mais condizia aí seria o gráfico C, né? Era só analisar a inclinação da reta, perfeito? Então vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão é uma questão de lançamento vertical, né? Uma questão tranquila, né? Também que vai trabalhar com essa questão do movimento uniformemente variado, em que ele vai lançar uma bomba de um vulcão, né? Uma bomba vulcânica aqui. Então essa bomba ela vai partir do chão, né? Ela vai partir do solo e ela vai atingir aí uma altura máxima, né? Ou seja, ele vai, vamos dizer assim, lançar ela para o alto, assim, né? Ela vai subindo, né? Até chegar numa altura máxima aqui, né? Perfeito? Essa altura máxima vai ser justamente o momento em que a velocidade final dela, né? Vai ser o momento final, portanto a velocidade final, né? Vai ser igual a zero, né? A velocidade inicial, ele deu pra gente, é igual a 144 km por hora, né? Que é a mesma coisa que 40 metros por segundo, tá? Eu vou trabalhar com metros por segundo aqui por conta da gravidade aqui que está dada em metros por segundo quadrado também, né? Inclusive, né, isso até dá para você testar e experimentar até na vida real, né? Sei lá, peguei esse post-it aqui. Se eu pego esse post-it, né, ele está aqui, ele está em repouso, e eu jogo ele para cima, você percebe que ao jogar ele para cima, chega um momento em que ele fica, né, justamente no momento da velocidade mais alta dele, né, quando ele chega no ponto mais alto, a velocidade dele zera, né, que é quando ele para no ar e depois ele volta a cair por causa da gravidade, né? Então, assim como o post-it ele sobe, né, e no momento mais alto ele fica com a velocidade zero, né, aqui também nós procuraremos, né, a altura dessa bomba, que a altura máxima que essa bomba vai atingir nesse lançamento vertical vai ser justamente quando a velocidade final dela zerar, né? Ou seja, a gente sabe a velocidade inicial, né, que foi a velocidade de propulsão aqui que ele deu pra gente. A gente sabe que a velocidade final vai ser igual a zero, né, porque é justamente o momento em que é justamente o momento mais alto, né, do lançamento vertical, né, o momento em que ela para no ar e depois ela volta a cair. E a gente sabe também a gravidade, né? A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a gente tem a aceleração, a gente tem a velocidade final, a gente tem a velocidade inicial e a gente quer saber, né, esse h aqui, né? Que é a mesma coisa que o ΔS. Né? Perfeito? Então, bom, já que a gente organizou os dados, né? Eu gosto sempre de fazer isso, eu até fiz isso nas outras questões, né? Sempre pega os dados da questão, organiza eles aqui, e aí você pega cada uma das fórmulas, né, da cinemática e analisa qual delas vai se encaixar melhor, perfeito? Então a gente tem tradicionalmente aqui para movimento uniforme variável, né? A gente tem 3 fórmulas clássicas, né? Que é a Torricelli, o sorvetão e essa VVO-AT aqui, tá certo? Então você vai pegar Opa, estou escrevendo tudo errado aqui. Você vai pegar as fórmulas aí e vai analisar qual que encaixa melhor com o que a questão está pedindo. Né? Por exemplo, essa primeira fórmula aqui, né, ela não vai me servir. Por quê? Porque ela não tem o ΔS, né? E se não tem ΔS, se não tem o deslocamento, né, que é justamente o que eu estou querendo saber, né? O deslocamento da bomba saindo do solo até o ponto mais alto, então não me interessa essa primeira fórmula aqui, ela não vai me servir para resolver a questão.
A terceira fórmula, né, a do sorvetão, também não vai me servir. Por quê? Porque ela está pedindo tempo, né? E o tempo não, eu não tenho ele, né? Então eu não vou conseguir resolver eu não conseguiria resolver essa equação aqui porque ia ficar com duas incógnitas, né? Eu não sei o tempo e também não sei o ΔS, né? Ou seja, eu ia ficar com duas incógnitas aqui e jamais ia conseguir resolver essa equação. Então ela não me serve também. Então o que serve pra gente, né, é a 2. Porque a 2 eu consigo encaixar perfeitamente e encontrar o ΔS aqui. Perfeito? Então sempre façam isso, né? Analisem qual fórmula encaixa melhor com os dados que a questão te oferece. Nesse caso aqui, como eu falei, né, vai ser a Torricelli. Perfeito? A equação de Torricelli. Por quê? Porque a gente tem a velocidade final, né? A velocidade final é igual a zero. A velocidade inicial elevado ao quadrado, né? Que no caso vai ser 40 elevado ao quadrado, que é 1.600. Né? 40 vezes 40. Duas vezes a aceleração da gravidade é 10 metros, tá? Como a aceleração ela é uma força que, no caso que ela vai jogar para baixo, né? A gente vai colocar ela negativa, tá? Por quê? Porque a aceleração vai ser justamente o que vai zerar a velocidade aqui, né? Porque o objeto ele começa com a velocidade inicial de 144 e ela vai desacelerando até ela chegar lá em cima. Né? Então ele vai perdendo velocidade até chegar no momento mais alto e depois ele começa a cair, justamente por causa da gravidade. Né? A gravidade ela vai exercendo, né, aqui ao longo do caminho uma força aqui para baixo, né, que vai desacelerando o nosso objeto, perfeito? Então a nossa aceleração tem que lembrar que ela é negativa. E o ΔS, que é o que a gente quer descobrir, perfeito? Isso aqui vai dar menos 20. Perfeito? Agora eu vou passar esse 1.600 para lá. Vai ficar menos 1.600, que é igual a menos 20 ΔS. Vou até puxar isso aqui para liberar espaço. Vou apagar isso aqui logo, né? Liberar um espaço bom aqui. E aí, né, a gente corta os zeros aqui. O 2 passa para lá dividindo, né? E a gente vai ter 80 é igual a ΔS, perfeito? Ou seja, o nosso deslocamento, a altura máxima, né? Esse Hzinho aqui, ele é igual a 80 metros, que é a letra C, perfeito? Então essa é a nossa resposta, gabarito letra C. Vamos para a próxima. Bom, a próxima questão é uma questão super simples também, a questão envolvendo velocidade média, né? Bom, aqui a gente tem um corredor, né? O gráfico aqui da velocidade dele, a velocidade instantânea dele ao longo de um percurso aí de 400 metros, né? Que é essa pista aqui. E a gente tem a velocidade instantânea dele, né? Ou seja, a velocidade dele ao longo de cada instante da corrida, né? Ao longo dos 50 segundos aqui que ele demorou para percorrer esses 400 metros, tá? E aí o seguinte, né? Então a gente tem a velocidade instantânea aqui e a questão fala também que o treinador ele fez a velocidade média dele, né? Do corredor. Bom, velocidade média, a fórmula a gente sabe, né? É ΔS sobre T. O ΔS é justamente o local final, né? O deslocamento. O deslocamento aqui foi de 400 metros e ele fez em 50 segundos. Né? Então é só fazer 400 dividido por 50, né? Corta o zero. Isso aqui vai dar 8 metros por segundo, perfeito? Então a velocidade média que o treinador calculou, né, vai ser de 8 metros por segundo. Porque aqui a gente fala, né, como eu falei, teve duas medições. Né? Teve aqui o do software, né, que fez a velocidade instantânea dele, e o treinador calculou a velocidade média. Né? Enfim, tem a diferença entre velocidade média e instantânea. E aí, a questão pede pra gente, né, que a gente calcule a diferença entre a velocidade calculada pelo treinador e a velocidade instantânea máxima registrada pelo radar. A velocidade instantânea máxima registrada pelo software foi 30 km por hora, perfeito? Foi justamente esse momento aqui em D, né? Foi esse instante aqui em D que ele percorreu 30 km por hora. Bom, como a velocidade média aqui que a gente calculou, né, está em metros por segundo, a gente tem que transformar ela para quilômetros por hora, né? Só multiplicar por 3,6. Então, você vai pegar 3,6 vezes 8, né? 6 vezes 8, 48. 8 vezes 3,
24, 24 mais 4, 28. Perfeito? Então vai dar 28,8 km por hora. Perfeito? Então essa daqui é a velocidade média que o treinador calculou. E a gente tem a velocidade instantânea, que é 30 km por hora. Então vai ser 30 km por hora menos 28,8 km por hora, que é exatamente 1,2 km por hora, que é a nossa resposta. Feito, então uma questão super tranquila aqui, era só você calcular a velocidade média, que foi calculada pelo treinador ali no enunciado da questão, e comparar ela com a velocidade instantânea máxima do corredor, né, que foi aqui aos 30 km por hora nesse ponto D. Né? Perfeito? Então é isso daí, nosso gabarito, letra A. Bom, a próxima questão é a questão de indução eletromagnética, é uma questão, né, de eletrização. Nós sabemos, né, que existem 3 tipos principais de eletrização, né, que é a eletrização por indução, a eletrização por contato e a eletrização por atrito, né, que são bem autoexplicativas. E no caso da eletrização, né, por indução, ela ocorre, né, como o próprio nome diz, né, induzindo a reorganização de cargas em um outro corpo. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui uma carga positiva, né, e eu tenho aqui um corpo neutro, né, que tem cargas positivas e negativas, a partir do momento que eu aproximo essa carga positiva desse corpo neutro, né, pelo fato do positivo atrair o negativo, né, ele vai tender a reorganizar, né, esse corpo de modo que, de um lado, né, daqui no caso próximo a essa carga positiva, fique a carga negativa e mais distante fique a carga positiva, né, justamente porque positivo com positivo tende a um ao outro se repelir, né, e o negativo tende a se atrair com o positivo. Né, então, o fato da carga positiva estar aqui presente, né, próximo, se aproximar desse corpo neutro, ele induz essa reorganização de cargas aqui nesse corpo neutro, né, justamente fazendo com que as cargas negativas venham para próxima da carga positiva e as positivas se afastem. Né. O mesmo aconteceria, por exemplo, se eu tivesse uma carga negativa aqui, né, só que aí seria o contrário. Daí, em vez de aqui na ponta ser positiva, né, aqui seria... Perdão, em vez daqui da ponta ser negativa, aqui seria positivo, né? Porque o positivo se atrairia com o negativo e o negativo repeliria, né, e ficaria na outra ponta, perfeito? Bom, isso foi um breve resumo aí de indução, né? E é exatamente isso que acontece aqui nessa questão, perfeito? Então a gente tem essa estrutura aqui, né? A gente tem uma lâmina de metal, a gente tem uma folha de ouro e tudo mais, e o que ele vai dizer, né? Isso tudo aqui está conectado a esse disco de metal, né? Afinal de contas, é metal, né? Então metal conduz a eletricidade. Então tudo que acontecer aqui, né, vai acontecer para o resto aqui também, certo? E uma coisa interessante, né, que ele vai nos dizer é que, sabendo que o dispositivo está inicialmente descarregado, caso seja aproximado, ou seja, se ele está... Um fato interessante, né? Ele está inicialmente descarregado, ou seja, ele está neutro, tá bom? Isso é importante. Caso seja aproximado do disco de metal, um corpo carregado positivamente, a folha de ouro, né, ou seja, essa folha de ouro aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai abrir ou fechar? Bom, isso que a gente vai descobrir. Ou seja, o que ele está falando, né? A gente vai chegar aqui perto desse disco de metal, né, dessa parte aqui de cima, e vai aproximar uma carga positiva aqui, tá certo? Então eu vou pegar uma carga positiva e aproximar ela perto desse disco de metal. E como aqui está ocorrendo uma indução, né, como as alternativas até dizem, né, e como eu expliquei ali no canto, né, a indução, ela justamente tende a reorganizar as cargas dos corpos, né, promovendo aqui então, no caso, né, uma reorganização nessa haste aqui de metal, né, nessa estrutura toda aqui. Por quê? Porque essa estrutura, né, ela estava neutra, né, então a carga positiva e a negativa, ela estava bem distribuída aqui por toda a carga, né. A partir do momento em que eu chego, né, com essa carga positiva aqui próxima, né, que eu chego ela aqui próxima ao disco de metal, vai haver uma reorganização das cargas nessa haste metálica aqui, perfeito? De modo que as cargas negativas vão tender a migrarem aqui, né, vão se reorganizar aqui no canto, justamente porque elas vão ser atraídas, né, para essa carga positiva que está sendo encostada aqui próxima ao disco de metal. Enquanto que aqui na ponta, né, repelidas por essa carga positiva que foi aproximada, as cargas positivas da haste metálica vão tender a ficar aqui no canto, né, justamente afastadas para não entrar em contato com
com a carga positiva, né? Afinal, o negativo com o positivo se atrai e, ou seja, né, os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Ou seja, o positivo ele vai tender a se repelir aqui com a carga positiva justamente porque eles são iguais, né? Bom, dado isso, né, a gente já tem praticamente a resposta aqui. Por quê? Bom, já que a gente já conseguiria eliminar algumas alternativas. Primeiro de tudo, né, vamos prestar atenção no que cada uma está dizendo aqui. Ó. Por exemplo, a letra A começa dizendo: pois o corpo induzirá cargas positivas no disco e na lâmina. Bom, o corpo, o que ele vai fazer? Né? Ele vai induzir cargas negativas aqui no disco, né? Nessa ponta do disco, como a gente fez aqui no desenho. Tá? Então, já estaria errado, né? Essa letra A aqui, por exemplo, né? Porque foram induzidas cargas negativas. Tá certo? Com isso, a gente já também eliminaria a letra D. Perfeito? E a gente ficaria, portanto, entre a B, a C e a E, né? Porque são as únicas que dizem que houve uma indução de cargas negativas no disco, né? Que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Como eu aproximei uma carga positiva e como os opostos se atraem, né? A tendência é que as cargas negativas se acumulem aqui no disco por eletrização de indução, perfeito? Bom, então a gente fica aí entre a B e a C. E agora, para resolver o resto, né? Vamos dar uma olhada nelas, né? Letra B vai dizer o seguinte: e consequentemente, cargas negativas na lâmina e na folha. Bom, não são cargas negativas, né, que estão aqui na lâmina e na folha. Aqui na folha de ouro e na lâmina de metal, nós vemos que há, na verdade, cargas positivas, segundo o nosso desenho. Justamente por quê? Porque essas cargas positivas, né, que estavam nessa haste de metal, elas se afastaram, né? E elas tenderam a vir justamente para essa região aqui das lâminas de metal e da folha de ouro, justamente para se afastar da partícula positiva, né? Justamente para se afastar, né? Uma vez que o positivo com o positivo tende os dois a se repelirem, né? Ou seja, eles se afastaram e por isso eles estão bem aqui na ponta, né? Bem próximo da lâmina de metal e da folha de ouro. Portanto, a letra B está errada, né? Porque ele diz aqui, né, cargas negativas, sendo que nós sabemos que são cargas positivas. Bom, então a gente vai ficar aqui, né, entre a C e a E, que falam nessa questão aqui, né, de organização das cargas, tudo certinho, todas as duas estão certinhas quanto a essa questão da organização das cargas. No entanto, há uma diferença, né, que é quanto à força elétrica ser atrativa ou repulsiva, ou se a folha de ouro ela irá abrir ou se ela fechará. E como que a gente vai descobrir se ela vai fechar ou se ela vai abrir? Bom, muito simples, né? Eu vou apagar isso daqui para facilitar a explicação, né? Mas nós sabemos que aqui, né, se concentram, né, como eu expliquei, por conta da indução, várias cargas positivas. E se aqui se acumulam essas cargas positivas, o que vai acontecer, né? Uma carga positiva vai tender a repelir uma outra, né? Então elas vão tender a se afastarem uma da outra. Justamente porque elas estão todas acumuladas ali, nesse canto, né? E pelo fato de estarem acumuladas ali, elas vão tender a se repelir entre si também. Ou seja, elas vêm para cá, né? Justamente para fugir dessa partícula aqui. E além disso, quando estão aqui na ponta também, elas vão tender a se repelir umas às outras, né? Se afastando uma das outras, justamente porque elas todas têm cargas iguais, né? E como eu falei, cargas de sinais iguais, né, tendem a se repelir. Positivo com positivo tende a se repelir. E, portanto, né, a folha de ouro ela vai se abrir justamente por conta desse movimento aí de repelimento entre as cargas positivas que estão concentradas aqui na folha de ouro e na lâmina de metal, perfeito? Então, pelo fato de elas estarem todas juntinhas ali, elas vão tentar se repelir umas às outras e isso vai gerar, né, a abertura da folha de ouro, que é, portanto, a nossa letra E, que é o nosso gabarito, perfeito? Então, vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão é a questão de ondas, né, de ondulatório, uma questão bem tranquila também. Uma questão que vai falar sobre uma cortina que foi desenvolvida, né, que possui a capacidade de basicamente absorver o som muito bem, né? Ou seja, ela consegue muito bem tampar, né, absorver ruídos externos e internos, né, como o próprio título aqui está falando para a gente. Então ela possui uma grande capacidade aí de absorção de som, né, de conseguir mesmo reduzir o som, né, absorver o som, perfeito? O que serve, né, como um bom isolador, né, sonoro, né, justamente para evitar ruídos e tudo mais. Nesse sentido, o comando vai perguntar para a gente o seguinte, né, a utilização da cortina descrita no texto causa uma redução
intensa de qual característica da onda sonora. Bom, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com o som é que ele está sendo inibido, né? Ele está sendo absorvido pela cortina. Isso tem a ver com timbre? Bom, não. O que o timbre é? O timbre ele determina, né, a distinção, por exemplo, entre instrumentos, né? Então você conseguir distinguir o som de um piano, o som de um violão, o som de um violino, de um violoncelo, né? Todos eles têm timbres diferentes. Né? Então o timbre ele não tem a ver propriamente com a absorção ou a redução do volume do som. Né? Porque quando a gente fala da absorção, né, do som, da inibição do som, a gente está falando que o som foi zerado, né? O volume dele, entre aspas, né, como a gente fala, foi zerado. Né? Ou seja, houve uma redução do volume do som. E o volume do som está associado à amplitude, perfeito? O volume do som, então, se o som ele é muito volumoso, né? Eu não falo alto porque aí fica uma ambiguidade, né? Porque se você fala o som alto, não se sabe se você está falando do volume dele ou da frequência, né? Porque quando a gente fala um som alto, geralmente, tecnicamente se refere a uma frequência alta, né? E não necessariamente ao volume dele. Mas popularmente no cotidiano a gente usa o som alto como se fosse o volume alto, né? Enfim, a amplitude é aquilo que está ligado com o volume do som, né? Então, um som muito volumoso é aquele que tem um som com uma grande amplitude, né? Enquanto que um som com baixa amplitude é um som aquilo que a gente chamaria cotidianamente, né, de um som baixo, né? Aquele som fraco. Ou seja, é justamente isso que a gente está querendo, né? O que a cortina realiza nesse sentido, né, é justamente absorver o som, né? Ela diminui a amplitude da onda sonora a ponto de praticamente ela chegar praticamente a zero, né? Como o próprio texto aqui vai nos dar. Né? Ou seja, as ondas sonoras têm a sua amplitude reduzida, né? O seu volume reduzido, justamente aí causando essa redução intensa da absorção desses ruídos. Né? A frequência, né? Por que não seria a letra C? A frequência, como eu falei, ela está associada a se o som é alto ou baixo. Não no sentido cotidiano, mas no sentido técnico. O que é um som alto no sentido técnico, no sentido próprio, né? Um som alto é aquele som que é agudo, né? E um som baixo é o som grave. Portanto, a frequência da onda sonora ela determina se o som é agudo, no caso, né, se o som for alto, né, ou grave, né, se ele for baixo. Né? Por isso, inclusive, que o nome daquele instrumento, né, geralmente usado em rock, heavy metal, né, que é o baixo, ele justamente produz, né, sons graves, né, porque o som baixo, tecnicamente falando, é justamente o som grave, né, enquanto que o som alto é o chamado som agudo. Né? O que difere bastante do nosso senso comum, né? Porque cotidianamente a gente usa, como eu falei, som alto e som baixo como se fosse questão de volume, sendo que na verdade o certo mesmo, né? Tecnicamente falando, seria atribuir a altura de um som à sua frequência e não ao seu volume. Né? Bom, a letra D e a letra E também não fazem sentido. Né? O comprimento de onda e a velocidade de propagação vão determinar somente a questão da frequência e outras coisas da onda em si, mas não afetam nada especificamente relacionado à absorção dos ruídos aqui que está sendo proposto pela questão, perfeito? Então, a alternativa que melhor descreve, que é o gabarito, é a letra B, amplitude, perfeito? Vamos para a próxima. Bom, a próxima questão, a questão 117, uma questão super tranquila, é uma questão que vai dar um texto aqui para a gente falando sobre estrelas cadentes, e ela vai falar sobre a característica, né, das estrelas cadentes deixarem esse rastro luminoso conforme elas vão se movimentando pelo céu, né? Pelo espaço, no caso. Nesse sentido, né, o comando vai perguntar para a gente qual que é a característica do movimento que é indicada pelo rastro luminoso deixado pelas estrelas cadentes. Né? E eu coloquei até uma imagem aqui para facilitar a gente. E, bom, é bem óbvio que isso daqui indica, né, a trajetória da... Vou ter que pegar uma cor mais clara aqui, né? Isso aqui indica propriamente a trajetória da estrela, né? Ou seja, essa luz aqui são justamente os rastros, né, do movimento, né? Dessa estrela, bem intuitiva essa concepção. E como ele está falando, né, dos rastros, né, ou seja, por onde aquela estrela passou, né, ela veio dali e foi descendo, isso é o quê? Isso é o que nós chamamos de trajetória. Né? É justamente o percurso que percorreu aquela estrela. Né? Ou seja, ela veio lá de cima e foi descendo, assim, né, segundo o nosso referencial. Então ela veio lá daquele canto e foi descendo, assim, segundo o nosso referencial. Né?
Ou seja, justamente isso representa o movimento da estrela cadente, ou seja, representa, né, o percurso que ela percorreu, a trajetória dela, letra C. Né? Tempo não faz muito sentido, não tem a ver com tempo nem posição. O rastro em si não tem a ver com a posição, né? Tem a ver com a trajetória, né? Que está, de certo modo, relacionado com a posição, né? Mas é uma sequência de posições que determinam uma trajetória específica, né? Não é só a posição em si, né? É uma sequência de posições, na verdade, né? Que compõe a trajetória especificamente. Enfim, velocidade também não, e nem o referencial, perfeito? Então, assim, a nossa resposta é a letra C. É uma questão super tranquila aqui. Vamos para a próxima. Bom, temos aqui então uma questão de circuito elétrico, é uma questão bem tranquila que vai trabalhar essa questão de um professor de física, né, que ele está junto com os alunos dele criando esse circuito elétrico que seja capaz, né, de dissipar 480 watts de potência, então a nossa potência vai ser 480 watts, quando ligado a uma fonte de 120 volts, ou seja, a nossa tensão é 120 volts. E para isso, os alunos receberam 4 resistores idênticos, cada um com resistência de 120 ohms. Né? Ou seja, a resistência, né, de cada um dos resistores é 120 ohms. Uma fonte de tensão adequada ao funcionamento de uma sanduicheira, enfim. Considerando os materiais disponíveis, cada grupo deveria selecionar entre as opções o arranjo que fosse adequado para atingir a potência desejada, ou seja, os 480 watts. Perfeito? E aí ele então perguntou pra gente qual que é o único circuito que possibilita aos alunos alcançarem o objetivo do trabalho proposto. Bom, então reparem, né, que nas alternativas a diferença entre os nossos circuitos é justamente a questão da resistência, né? Se a resistência ela vai estar em paralelo ou se ela vai estar em série. Né? E aí tem várias formas da gente organizar essas resistências. Né? A gente pode colocar, por exemplo, aqui, né, duas em paralelo, sendo que duas estão também em série. Né? Enfim, tem várias formas de colocar elas em série ou em paralelo, né? Conforme as alternativas aqui. Mas, enfim, o que muda de uma alternativa para outra é justamente a organização dessas resistências, se elas vão estar em paralelo ou se elas vão estar em série. E como que a gente vai descobrir qual que é a alternativa correta? Bom, basta com que a gente descubra a resistência equivalente desse sistema. Por quê? Porque a questão deu pra gente a resistência dos resistores, né? De cada um dos resistores. São 4 resistores ao todo. Né? Mas ela só deu a resistência isolada de cada um desses resistores. A gente precisa saber qual que é a resistência total desse circuito. E, sabendo disso, né, a gente vai conseguir encontrar qual é aquela que possui a melhor organização, né? A organização que possibilite que a gente tenha 480 watts, porque assim, né, sabendo da resistência total, da resistência equivalente desse circuito, a gente vai descobrir, né, qual que é a forma dela, né? Se a gente vai usar resistência paralela ou se a gente vai usar resistência em série. Perfeito? E para a gente descobrir qual que é a resistência equivalente desse sistema, desse circuito, basta a gente usar a famosa fórmula, né? P, ou seja, potência, é igual a tensão elevado ao quadrado sobre resistência equivalente ou resistência total, enfim, resistência como um todo. Bom, a nosso P, né, a nossa potência, nós temos aqui ao lado, né, 480 watts, que é igual à tensão nossa, que é 120 volts, elevado ao quadrado. Bom, 120, e isso tudo, né, dividido pela resistência. Né, 120 elevado ao quadrado dividido pela resistência. Bom, nós sabemos que 120 elevado ao quadrado é 14.400. E isso daqui está dividido por R, que é igual a 480. Tá, eu vou apagar aqui para liberar um espaço ali, na verdade. Né? Então, a gente tem o seguinte, né? 14.400 dividido por R é igual a 480. E é igual a 480, perfeito? Bom, então, dado isso, é só a gente fazer aqui a divisão, né? 14.400 dividido por 480, né? A gente corta o zero. 48 aqui vai dar igual a 3, aqui vai dar igual a 30, né? Ou seja, a nossa resistência equivalente tem que ser igual a 30 ohms, perfeito? Ou seja, de tudo isso daqui, todas as resistências, a gente tem que ter uma resistência que no fim, né, dê igual a 30 ohms. Bom, para que a gente alcance isso, com certeza não pode ser a letra D, né? Porque a letra D é uma resistência equivalente em série. Né?
E se em série cada uma delas tem 120, né? Se a gente juntar todas elas, vai dar um valor muito maior do que 30 ohms, né? Então não pode ser a letra D, né? Não pode ser totalmente em série. Ela tem que ter, de algum modo, algo em paralelo, né? Então teria que ser alguma dessas outras alternativas. A letra C não vai ser, né? Porque aqui a gente tem 120, né? 120 mais 120, 240, né? Então ficaria... claro, né? A fórmula da resistência equivalente em paralelo, não sei se vocês sabem, né? Essa daqui. Essa daqui. Né? A gente tem 1 sobre resistência equivalente, que é igual a 1 mais R1 mais R2 mais R3 e assim iria, né? Nesse caso aqui, então, seria 1 é igual a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre 240 mais 1 sobre 240, né? Daria 2 sobre 240, que é o mesmo que 1 sobre 120, né? Ou seja, nesse caso aqui, da letra C, a nossa resistência equivalente seria igual a 120, né? E a gente sabe que não é 120, né? É 30. Eu até esqueci de escrever aqui, né? Mas é 30 ohms a nossa resistência equivalente, né? Bom, então, dado isso, é só a gente ir testando aqui cada uma das alternativas, né? E, bom, eu não vou fazer todas aqui para adiantar. Na verdade, a resposta é bem... talvez eu tenha intuitiva aqui, né? Você não precisaria ficar testando uma por uma, que é a letra A, né? Porque basta você pegar, né, 120, como são 4 resistências, né, 4 resistores, 120 dividido por 4 vai dar 30 ohms, né? Portanto, a letra A, né, já que a gente tem uma resistência equivalente total aqui de 30 ohms, né, 120 dividido por 4, né, são 4 resistores, 30 ohms, que é aqui o circuito da letra A. Então, bastava você fazer a conta, né, aqui, usando a fórmula da potência, descobrir a resistência equivalente do sistema e descoberto, né, a resistência equivalente do sistema, era só você testar aí, né, imaginar, né, ver qual que fazia mais sentido dada a resistência equivalente que você encontrou usando a fórmula, perfeito? Então, dado isso, o nosso gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Bom, temos aqui na próxima questão uma questão de termologia, né, uma questão que vai usar aí a questão do calor específico, em que ele vai nos dar aqui um pão, né, que será testado no forno novo de uma padaria. E para isso, né, para realizar esse teste, ele vai esquentar, ele vai assar, né, vai aquecer esse pão, tá? Bom, aqui é como a gente está trabalhando com calor específico, né, é a famosa fórmula, né, o Q macete, né? Justamente o Q vai ser a quantidade de energia, o M é a nossa massa, o C é o calor específico, né, daquilo que a gente está colocando em questão, no caso que vai ser o pão, né? E o ΔT é a variação da temperatura, perfeito? Bom, o que é justamente o que a gente quer descobrir, né? A massa a gente sabe aqui pelo enunciado, né? 0,5 kg. O calor específico nós sabemos que é 3,1. E a temperatura nós sabemos que aqui é 80, né? Como é a variação da temperatura, tem que ser a temperatura final, que é 80, né? Menos a temperatura inicial, que é 22, tá? Como que eu sei que é 22, tá? Porque aqui tem um tracinho. E como são 5 divisões aqui ao todo, né? E como aqui tá variando de 10, né? Tá saindo de 20 para 30. Então é uma variação aqui de 10, né? E como tem 5 tracinhos, né? Só se fazer 10 dividido por 5, que é igual a 2, né? Ou seja, significa que cada um desses tracinhos aqui equivale a 2, né? Ou seja, se a gente está no primeiro tracinho aqui, significa que é 22, né? Portanto, só fazer a conta, né? Passa 1 para lá, aqui 8, aqui fica 7, 7 menos 2 é igual a 5. Então vai ser aí uma variação de 58 graus Celsius, né? Na temperatura. Dado isso, agora é só resolver aqui tranquilamente a questão, né? 58 vezes meio é só fazer 58 dividido por 2, é a mesma coisa. Aí aqui vai ser 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. 18 é 9, né? Então a gente tem 29 aqui. 29 vezes 3,1. 3,1 vezes 29 é a mesma coisa do que... Vamos fazer a conta aqui.
89. 899, né? Como tem uma vírgula, na verdade é 89,9, certo? Que é justamente a nossa letra C aqui, né? A mais próxima possível, né? Que nós temos aqui é a letra C, né? Que é 9 vezes 10 a 1, né? Que é a mesma coisa que 90, né? Então é bem próximo de 89,9, né? Tá bem próximo mesmo. Então aproximadamente 90, né? Que é aqui justamente a letra C, perfeito? Então, questãozinha tranquila, né? Era só ver o gráfico, né? Substituir na fórmula e resolver. Bom, temos mais uma questão de cinemática, uma questão de queda livre, uma questão, portanto, de movimento uniformemente variável. E bom, a gente tem um contexto aqui todo, né, que ele dá pra gente de saltos, mas basicamente a gente tem um atleta, né, que ele vai realizar um pulo, um salto, e nesse salto ele atinge a altura de 6,03 metros, perfeito? Então essa é a altura do salto dele. Então é o nosso delta S aqui em questão na questão. A questão também nos dá, né, que a partir desse instante, ou seja, a partir do momento que ele atinge, né, essa altura de 6,03 metros, ele começa, a partir desse instante, a cair. Né? Então ele para lá, esse foi o ponto mais alto, né, e a velocidade dele zera, e ele começa a cair. Então, né, a velocidade dele começa a aumentar, né, em direção ao chão. Ou seja, a velocidade inicial dele vai ser zero, né, porque ele está, justamente, quando ele chega no ponto mais alto, ele para, né, isso é típico do movimento, né, de salto, né, como eu mostrei em alguma das outras questões anteriores, né, quando você joga uma coisa para cima, essa coisa, ela vai se movimentando, né, até chegar no ponto mais alto, quando ela alcança, né, a velocidade zero, e depois ela passa a descer novamente. Então a velocidade inicial aqui vai ser igual a zero, né, porque ele está saindo do ponto mais alto e caindo, né, e lá no ponto mais alto, como eu falei, a velocidade é zero. A velocidade final é o que a gente quer descobrir, certo? E a gravidade aqui, que ele deu pra gente, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? A gente vai desconsiderar aí a resistência do ar. Bom, dado isso tudo, basta a gente calcular, usando, por exemplo, Torricelli. Né? Torricelli é isso daqui, né? A gente tem a velocidade inicial é igual a zero. A nossa aceleração é 10. Nosso delta S, né, é 6,03, né, que é a distância que ele vai ter que sair lá de cima até chegar ao chão. E aí basta multiplicar isso tudo aqui, né, vai ser 20 vezes 6,03, isso daqui vai ser igual à velocidade final ao quadrado. Né, então, só fazer aqui 60,3 vezes 2, que é a mesma coisa que 120,6, perfeito? Então a nossa velocidade ao quadrado é igual a 120,6, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 120,6, né? Porque tem a velocidade está elevada ao quadrado, né? Então a gente tem que fazer a raiz. Dado que a gente tem que fazer a raiz, né? Qual que é a nossa resposta, né? Qual que é a velocidade que mais se aproxima aqui? Bom, a gente sabe, né, que 10 vezes 10 é igual a 100, né? E 11 vezes 11 é igual a 121. Né? E 121 é um valor muito próximo de 120,6. Né? Então, a velocidade final vai dar aproximadamente algo muito próximo de 11. Né? Porque a raiz quadrada de 120,6 é bem próxima de 11, né? Porque é bem próximo de 121. Certo? Então, será que a nossa resposta é a letra C? Né? Como faz muito mais sentido a gente marcar C, né? Embora eu tenha colocado o 10 aqui, porque está muito mais próximo, né? O 120,6 está muito mais próximo do 121 do que do 100, né? Ou seja, por isso que eu marquei o 11 no caso, né? Então é isso, nosso gabarito, letra C, vamos para a próxima. Bom, a nossa próxima questão é uma questão também de circuito elétrico, uma questão tranquilinha também, né? É uma questão em que há um circuito elétrico atual, né? Funcionando numa comunidade agrícola aqui, né? E esse circuito elétrico atual, ele possui uma resistência equivalente total, né, de 50 ohms, uma tensão de 26 watts e a intensidade, né, a título de curiosidade, salvo engano, é 0,53, né? Para você descobrir é só você fazer
a conta, né, usando a formulazinha, né, o U é igual a resistência vezes a intensidade. Né? No caso aqui, a intensidade não vai interessar muito pra gente, né, tanto é que a questão nem deu, porque esse fator aqui não vai ser muito importante, mas eu coloquei aqui só para título de comparação, beleza? Por quê? Porque esse sistema atual, né, o sistema 1, ele será substituído por um novo sistema 2, no contexto aqui da questão. Né? Esse novo sistema terá a mesma resistência, né? A resistência equivalente será a mesma, ou seja, 50 ohms. E ele terá uma tensão nova, que a gente não sabe. E, segundo o texto, terá uma corrente de 0,55 amperes. Perfeito? Ou seja, a corrente aumentou. Bom, para a gente descobrir, né, o que a questão está pedindo, né, que são nessas condições a diferença, né, ou seja, nessas condições aqui eu estou trocando do sistema 1 para o sistema 2, qual que é a diferença entre a tensão fornecida pelo painel solar e a tensão fornecida pelo microgerador a diesel, né? O microgerador a diesel, no caso, é o sistema de 2 aqui, né? Porque eu não especifiquei o nome especificamente, mas enfim. O 1, ele é do painel solar, né? Vou ter que colocar amarelo aqui, painel solar. E o 2, ele é o microgerador a diesel. Microgerador a diesel. Perfeito? Bom, para a gente descobrir a diferença entre as tensões, né, a gente precisa basicamente pegar a diferença entre esse valor, né, que é a tensão do painel solar, e a tensão do microgerador a diesel. Perfeito? A do painel solar a gente já sabe que é 26, e a do microgerador a diesel a gente ainda não sabe, que é o que a gente precisa descobrir aqui para resolver a questão. Bom, só usar a mesma formulazinha, né? U é igual a resistência, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. O U é o que a gente quer saber, né? Então é a incógnita. O R a gente sabe que é 50. E a intensidade a gente sabe que é 0,55 amperes. Né? Então vai ser 5,5 vezes 5. Né? Só fazer aqui a conta, que é igual a 12,5. Perdão, na verdade eu fiz errado aqui. Né? 25. Peraí, deixa eu refazer. Eu peguei uma questão, uma conta básica, que é 25 mais 2, 27. Ou seja, 27,5 é a nossa tensão nova. Né? Perfeito? Então, aqui agora a gente sabe a tensão é 27,5 volts. Perfeito? Com isso, agora é só fazer a subtração. Né? Pegar esses dois valores ali das tensões que a gente descobriu e fazer a subtração. Então a gente faz 27,5 menos 26, que é letra D, né? 1,5. Né? 27,5 menos 26 é 1,5. Perfeito? Ou seja, a diferença aí é de 1,5 volts, né? Que é, portanto, a letra D. Bom, a nossa próxima questão é a questão de velocidade média também. Aqui ele vai dar um contexto, né, em que uma pessoa vai viajar e que essa viagem ela precisa ser feita no máximo em 10 horas. Tá? Ou seja, a viagem ela tem 720 km, né, de distância que ele vai precisar percorrer e ele pode fazer essa viagem no máximo em 10 horas. Tá certo? Bom, então eu vou fazer aqui a regra de 3, né, para descobrir quanto que ele pode gastar, né, no máximo de velocidade média. Na verdade, em vez de eu fazer com a regra de 3, para ficar mais explícito para vocês, né, eu vou fazer usando a fórmula da velocidade média. A fórmula da velocidade média é igual à variação da velocidade sobre o tempo. Né? Qual que é a variação da velocidade? Né? Da variação da velocidade não, perdão. Variação do espaço, né? O ΔS, né? O quanto de distância ele percorreu sobre o tempo. A distância que ele percorreu foi 720 km. Né? E ele vai ter que percorrer isso no máximo em 10 horas. Então a gente está postulando aqui a velocidade média dele no pior dos casos. Então vamos supor aqui, né, que ele teve que fazer a viagem o mais lento possível, né, para chegar em no mínimo 10 horas. Ou seja, a gente está supondo aqui que ele percorreu esses 720 km no tempo limite, né, no tempo máximo que ele poderia gastar com essa viagem, que são as 10 horas. Né. Ou seja, essa velocidade é 72 km por hora. Isso significa que, no pior dos casos, se ele for, né, gastar
as exatas 10 horas, né, que é o tempo máximo que ele pode gastar com essa viagem, ele tem que viajar a no mínimo 72 km por hora. Portanto, aqui no gráfico, né, aqui mais ou menos é os 70 km por hora, né, vamos fingir aqui que mais ou menos aqui, né, 70 km por hora, tudo que está aqui para trás a gente vai descartar. Por quê? Porque a gente não pode considerar essas outras velocidades aqui, justamente porque elas são menores, né? E por serem velocidades menores, elas vão gastar mais do que 10 horas. E a viagem tem que ser feita no mínimo em 10 horas, né? Então, com esse cálculo aqui, a gente descobre que ele tem que, no mínimo, viajar a 72 km por hora para que ele consiga realizar essa viagem de 720 km em pelo menos, no máximo, 10 horas, né? Em no máximo 10 horas. Ou seja, a gente descarta tanto o 40 quanto o 60. E o comando pergunta pra gente, né, qual que deve ser a velocidade média para que ele viaje com o gasto de combustível seja o menor possível. Para que o gasto de combustível seja o menor possível, a gente tem que ter a maior autonomia, né? Ou seja, o que é autonomia, né? É o tanto de distância que você percorre, né, sobre o litro de gasolina, né? Quantos litros de gasolina você vai gastar. Então, por exemplo, se eu tenho uma autonomia de 8, significa que eu percorro 8 km para cada 1 litro de gasolina que eu gasto. Ou seja, ter uma autonomia grande, quanto mais for a autonomia, melhor vai ser para a gente, porque a gente vai conseguir percorrer mais quilômetros e gastar menos gasolina, né? Ou seja, aquela que tem o menor gasto de combustível, né, para que o nosso gasto de combustível seja o menor possível, é justamente a 100 km por hora, que aqui no gráfico é a maior autonomia que a gente tem, né? Autonomia de 8, justamente. Perfeito? Então, nosso gabarito, letra D. Só resumindo, né, para resolver a questão, bastava você fazer a velocidade média, né, de 720 km sobre 10 horas para descobrir a velocidade mínima que ele vai ter que viajar, né, para conseguir fazer essa viagem em no máximo 10 horas. E descobrindo isso, você desprezaria tanto a velocidade de 40 e 60, e aí sobrariam apenas 3 autonomias possíveis. A autonomia de 80 km por hora, a autonomia de 100 km por hora ou a autonomia de 120 km por hora. A maior autonomia entre essas 3 é a de 100 km por hora, como a questão quer aquela alternativa, né, que dê o menor gasto de combustível para a gente vai selecionar a alternativa que dê a maior autonomia dentre essas 3, né, que no caso é justamente a de 100 aqui. Portanto, nossa resposta, a letra D, é o gabarito. Vamos para a próxima. Bom, por fim, a nossa última questão é uma questão também sobre eletricidade, uma questão tranquilinha também. Uma questão que fala sobre aparelhos eletrônicos, né, que quando estão em stand-by, eles consomem muita energia, né? E com base nesse consumo desnecessário, né, que aumenta muito a conta, e é um uso mesmo necessário, né, por conta desse modo stand-by, né, o modo de espera desses aparelhos eletrônicos, foi desenvolvida uma tecnologia aqui, comentada na questão, chamada de Eco-Energy, que diminui em 95% o consumo total da energia desses aparelhos eletrônicos quando eles estão nesse modo de espera, né, que representa, né, 0,5 watts. Isso quer dizer que o valor, né, total sem esse Eco-Energy, ou seja, sem essa tecnologia do Eco-Energy, ele é 100%. Né? Ele é um valor X, né, que representa 100%. E o que a questão está dizendo para a gente aqui no texto? Né? Que essa potência, no modo de espera, agora com a energia, né, ela fica 0,5 watts, o que representa uma redução de 9,5 nesse tipo de consumo. Ou seja, se antes era 100%, houve uma redução de 95%. Ou seja, 100 menos 95%, né, a gente tem 5%. Ou seja, isso quer dizer que, em relação ao valor original, né, sem a tecnologia do Eco-Energy, havia um consumo de 100% de X. Né, um valor de X que representa 100%. Com o uso da Eco-Energy, né, com a tecnologia de economia de bateria aqui, né, de energia, houve uma redução desse 100% em 95%. Totalizando, portanto, 5%, agora com o uso dessa tecnologia, o que representa 0,5 watts, segundo o texto aqui da questão. E com base nisso, né, a questão nos pergunta: a economia de energia proporcionada pelo Eco-Energy em um mês para um único aparelho é mais próxima de...
Bom, então a gente precisa descobrir, né, qual que é a economia de energia proporcionada pelo EcoEnergy, por essa tecnologia, né, que economiza energia, em um mês para um único aparelho. Bom, para fazer isso, a gente vai ter que fazer uma comparação. Como a gente está falando de uma economia, né, uma economia é basicamente uma diferença. Né? É uma diferença entre aquilo que era antes e aquilo que é hoje. Então, no caso, a gente vai ter que fazer uma diferença, né? A gente vai ter que fazer uma subtração entre o valor total da energia que era consumida por um único aparelho em stand-by sem essa tecnologia do EcoEnergy, e a gente vai subtrair esse valor pelo valor total de energia que é gasto por esse mesmo aparelho em um único mês, só que agora com essa tecnologia do EcoEnergy. Né? Ou seja, vai ser uma diferença entre o valor de energia total sem a tecnologia e o valor total com essa tecnologia, né? Com a EcoEnergy. Perfeito? Para a gente calcular, então, a gente vai precisar calcular o total dos dois. Né? O total aqui com 100% vai ser justamente 10. Né? Só você fazer a regra de 3 aqui, enfim, vai dar 10. Fazendo rapidamente, né? 5 vezes 100 vai dar 50. No caso, né, 0,5 vezes 100 vai dar 50. 50 dividido por 5 vai dar 10. Ou seja, 10 watts é o valor do consumo, né, desse aparelho eletrônico em stand-by sem a EcoEnergy. Ou seja, esse aqui é o valor original, né, sem a tecnologia do EcoEnergy. E esse aqui é o valor com a EcoEnergy. Como eu falei, né, para a gente pegar a economia, a gente vai ter que fazer justamente a diferença entre esses dois valores aqui, que é exatamente 9,5. Né? Ou seja, 9,5 é a economia de watts que eu tenho quando eu uso o EcoEnergy em um único aparelho. Só que isso aqui vale, talvez, né, no caso aqui, nesse contexto, está valendo só para 1 hora. Né? Isso aqui é equivalente a só 1 hora, né? Porque quando o valor está normal, assim, né, ele está sempre multiplicando por 1. Né? E como ele está multiplicando por 1, seria o watt por hora, né? E como ele está multiplicando por 1, então corresponde a 1 hora somente. Né? E como a questão nos pediu a resposta em um mês, né? Então a gente vai ter que calcular quantas horas possui um mês. Tá? Bom, um mês tem, em média, aí, né, 30 dias. 30 dias, né? E um dia tem 24 horas. Então é só a gente fazer 30 vezes 24, que vai dar 720 horas. Perfeito? Então, em 30 dias, nós temos 720 horas. Isso quer dizer, né? Então a gente faz aqui agora novamente a regra de 3, né? Que a gente vai ter um gasto, né, nesses 720 horas, ou seja, em um mês, o equivalente a 9,5 vezes 720 watts. Perfeito? Então é só a gente fazer 720, né, fazer a regra de 3 aqui, 720 vezes 95. No caso, é só fazer 95 vezes 72 aqui para facilitar a conta. Aqui vai dar 19, aqui vai dar 35, isso aqui vai dar 66. Perfeito? Então aqui vai dar 6.840. Beleza? Então essa daqui é a nossa resposta. Essa aqui é a economia que a gente teve nesse mês. Como ele está pedindo, né, em quilowatt por hora, né, a gente vai ter que passar esse valor aqui para quilowatts, né, porque isso aqui está em watts por hora. Né? Isso aqui está em watts por hora. Para passar isso para quilowatt, né, é só você dividir por 100. Por 100 não, perdão, por 1000 no caso, né? Você passa a vírgula 3 vezes para cá, fica 6,84 kW por hora, né? Que é, portanto, a nossa resposta aí, nosso gabarito, né? Que corresponde aqui à letra C, perfeito? Então, essa aí foi a resolução, uma questão tranquilinha, né? Era só você achar o valor referente ao 100%, né? O consumo total, sem a EcoEnergy. Depois você subtraía, né? E depois de ter encontrado essa economia, você só multiplicar. Era só multiplicar, né, esse valor pelas horas de um mês, né, já que ele está pedindo o valor em um mês. E então você obteria a resposta. Né, era só converter, depois de achado esse valor, né, converter em quilowatt. E aí estaria a nossa resposta, a letra C. Perfeito? Então é isso daí. Essa foi a última questão. Muito obrigado e até a próxima.